Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Up Treinamentos. Sou o professor Elvis Lisboa e na aula de hoje nós vamos falar sobre advertências e punições que podem ser aplicadas ao funcionário. Existem três tipos de punições disciplinares que a empresa, dentro do seu poder diretivo, pode aplicar ao funcionário. A advertência, que pode ser escrita ou verbal, a suspensão, que suspende o funcionário até 30 dias, e a máxima punição, que é a rescisão do contrato por justa causa. A advertência pode ser escrita, onde o funcionário recebe um documento formal, onde consta o seu ato faltoso e a base legal para a aplicação deste ato faltoso. Lembre-se, a base legal deve estar presente no artigo 484 ou alguma outra lei que diga o ato faltoso que o funcionário cometeu. Essa advertência escrita fica registrado e documentado junto aos documentos do funcionário no departamento pessoal, que serve por base para a aplicação das próximas advertências e também moldar o perfil disciplinar do funcionário. A advertência verbal ela é dada de maneira verbal. O funcionário é chamado a atenção, tá? De forma verbal, uma conversa, um feedback, e o objetivo é que aquele ato faltoso não se repita. Vale lembrar que toda punição disciplinar visa a não repetição, que não ocorra novamente aquele ato faltoso que o funcionário cometeu. A suspensão já é quando o funcionário comete uma falta mais grave, porque o funcionário fica sem receber o salário e os benefícios a qual ele teria direito, como vale transporte ou vale refeição. Nesses dias que o funcionário está sob suspensão, ele não vai trabalhar e é descontado do seu salário referente a esses dias. Lembrando que a suspensão não pode ocorrer por 30 dias ou mais, pois isso caracteriza a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. E a máxima punição disciplinar que o funcionário pode ter é a rescisão contratual por justa causa. Lembre-se, existem 4 requisitos mínimos que precisam estar presentes, tanto para a aplicação da advertência, verbal ou escrita, quanto da suspensão até a justa causa. Os 4 requisitos são esses. Primeiro, a prova cabal. A empresa precisa ter uma prova cabal, uma prova concreta, uma prova que não seja questionada. Segunda, a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? O ato faltoso do funcionário precisa ser proporcional à punição que ele está recebendo. Então, se aquele ato faltoso foi leve ou médio, ele não pode receber uma punição que seja grave ou gravíssimo. Como, por exemplo, o funcionário fez um ato leve e está levando uma suspensão. Assim como o funcionário fez uma coisa muito grave, só recebeu uma advertência verbal. Então precisa existir na empresa essa proporcionalidade entre a punição e o ato faltoso que ele cometeu. Imediaticidade é o terceiro requisito para a aplicação de punições, porque não pode a empresa demorar para aplicar a punição, pois senão pode ser caracterizado o perdão tácito. Mas qual é esse prazo mínimo? O quanto antes que a empresa tenha conhecimento do ato faltoso. Então, se a empresa teve conhecimento hoje do ato faltoso que foi cometido há 2 meses atrás pelo funcionário, como por exemplo, um roubo ou algum desvio de algum valor, ela tem que aplicar a partir de hoje o quanto antes, tá? Aí não fica caracterizado porque foi alguns meses atrás o perdão tácito, mas sim porque a empresa teve conhecimento na data de hoje. Mas se a empresa não aplicar hoje, deixar para aplicar amanhã ou semana que vem, pode ser caracterizado então o perdão tácito. O quarto requisito é a ausência da dupla punição. O funcionário não pode ser punido pelo mesmo ato faltoso 2 vezes. Por exemplo, o funcionário levou uma advertência verbal, depois levou uma advertência escrita pela mesma coisa.
ou levou uma escrita, depois teve uma suspensão de 3 ou 4 dias. Não pode. Então tem que haver essa ausência da dupla punição. Vale lembrar que as advertências, suspensões e punições, elas têm o objetivo de dar conhecimento ao funcionário que aquele ato faltoso não pode voltar a ocorrer, tá? Então esse poder diretivo também faz parte do poder educador que a empresa tem. A empresa tem o direito e o dever de punir os funcionários, mas visando que aquele ato faltoso que o funcionário cometeu não volte a se repetir. Gostaram da aula de hoje? Então, pegue seu material, bons estudos e nos vemos na próxima aula.